Fundo de ações. Veja aqui o que o seu gerente do seu banco não te fala. Provavelmente você lê algumas matérias que o mercado de ações está bombando e caso você queira fazer parte dessa alta, desse movimento, os fundos de ações é uma boa alternativa para quem está começando nesse tipo de investimento. Ponto muito importante, se você tem um perfil conservador, aquele que está acostumado com a poupança, migrou para XP, por exemplo, e está nos títulos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, fundos de renda fixa, e não aguenta assumir uma perda no investimento, esse investimento não é recomendado para você. Você pode até ver no Jornal Nacional o William Bonner falando que está bombando o mercado de ações, mas você que é conservador tem que ficar longe desse tipo de investimento. Tem uma certeza que ocorre no mercado de ações, no mercado de renda variável, dos sobes e desces, é o fato que um dia vai ter uma queda. E se você não tem o estômago para aguentar essas quedas e o emocional do que esses sobes e desces fazem parte do jogo, você pode acabar tomando uma decisão errada, prejudicando a rentabilidade e até mesmo perdendo dinheiro com isso. Ou seja, o tema desse vídeo aqui é mais indicado para aqueles investidores mais arrojados que queiram assumir um maior risco para buscar uma maior rentabilidade. Na minha opinião, os fundos de ações é a melhor alternativa para quem está começando nesse mercado de ações. Isso porque você delega para um gestor ou para uma equipe altamente qualificada fazer esse papel de escolher qual ação comprar, qual vender, qual que é o timing certo de cada coisa. Ou seja, para você que não tem saco nem tempo para isso, é uma ótima alternativa. E o grande ponto que eu quero te ajudar aqui é que existem gestores de ações bons, medianos e ruins. Um bom fundo de ações é que ele consegue bater o seu benchmark, que é a sua principal referência. No caso dos fundos de ações, o principal benchmark é o Ibovespa. O Ibovespa nada mais é do que o termômetro das ações negociadas na bolsa. Ele é um índice que é composto pelas ações mais negociadas na bolsa, ou seja, a Petrobras está lá, Vale está lá, Itaú está lá, ou seja, cada ação dessas que são as mais negociadas tem um peso, quanto mais negociado, maior o peso dela, e nisso compõe um índice que é o Ibovespa. Isso porque, caso você queira acompanhar simplesmente esse índice, você consegue. Você vai precisar comprar ação por ação que compõe esse índice? Não, isso seria muito trabalhoso e muito caro para você fazer isso. Uma das maiores gestoras do mundo, a BlackRock, tem um fundo passivo que é um ETF que acompanha exatamente esse índice que você consegue comprar no home broker como se fosse digitando um código de uma ação, que é o BOVA11, que simplesmente acompanha esses sobes e desces do Ibovespa. Possui uma taxa super justa de 0,54 por ano e você consegue investir a partir de R$100. Ou seja, quando você investe no fundo de ações, ou você acompanha o Ibovespa através de um fundo passivo, ETF do BOVA11, ou você busca um fundo de ações que tem uma gestão mais ativa que vai buscar um retorno maior que esse BOVA11. E a ideia desse vídeo é mostrar alguns exemplos desses fundos que não conseguem bater esse índice, como também fundos com uma boa gestão que conseguem bater e trazer um retorno satisfatório para os investidores. We are screwed. Ponto importante, os fundos que eu vou citar aqui não se trata de nenhuma recomendação de investimentos. Peguei aleatório de alguns grandes bancos que não trazem uns retornos tão satisfatórios assim, como também de casas independentes que você encontra na XP, mas, por favor, não é para sair aplicando. Converse com o seu assessor de investimentos para ver se realmente você tem perfil para isso, se você tem um momento de vida adequado para investir nesse tipo de investimentos, que ele vai te ajudar nessa escolha. Bom, vamos lá. Bom, nessa tela aqui você consegue ver o índice Bovespa, que é aquele índice que eu comentei, que é essa linha preta aqui. Veja como que é bastante volátil, tem bastante sobes e desces nos últimos 5 anos, tá? O BOVA11 nada mais é do que essa linha preta um pouquinho para baixo, que tem uma taxa de administração, mas acompanha exatamente igual a ela, tá? Agora eu vou colocar alguns fundos que não vêm batendo esse índice. BB Ações Ativam. Bom, esse é um fundo do Banco do Brasil. Veja que nos últimos anos ele vem entregando retorno abaixo do Ibovespa. Um outro fundo é o Santander Ethical Ações. Veja que aqui ele também tem entregado um retorno não satisfatório abaixo do Ibovespa. E agora eu vou colocar alguns fundos que a gente encontra na plataforma da XP que vem entregando um retorno acima do Ibovespa, como Brasil Plural Ações, como esse daqui, como outro, porém, XP Investor FIA Ações, como também tem o Brasil Capital 30. Geralmente esses fundos de ações, até chequei aqui, a taxa média de administração é em torno de 2%.
E eu sinceramente nem olho muito essa taxa de administração. Por quê? Porque quando eu comparo a rentabilidade nesses comparadores de fundos aqui, eu já estou vendo a rentabilidade líquida, já está descontada essa taxa de administração. Ou seja, se ele me entrega um retorno acima do principal benchmarking, que no caso aqui é o Ibovespa, e ganhando de longe dele, fantástico. O fundo poderia me cobrar até 50% de administração. Se ele me entregar um retorno que justifique isso, tudo bem. Ele ganha muito porque ele tem uma equipe super qualificada que consegue um desempenho muito bom pro cotista do fundo, e o cotista do fundo também fica feliz porque está batendo a expectativa dele de retorno. E o que realmente não faz sentido é você escolher um fundo de ações com uma taxa de administração alta, uns 2%, e esse fundo, esse gestor, não conseguir bater o principal índice de referência, que é o Ibovespa. Não se pode permitir isso. Isso é uma grande sacanagem. Entendeu? Que é o caso desse BB Top Ações Ibovespa Ativa, ou seja, mostra que pelo título assim, putz, é um fundo top que pega o Ibovespa de uma maneira mais ativa e ganha dele. Só que não é isso que acontece. Já o outro, Santander Ethical Ações, se eu entrar no site deles aqui, eu consigo ver que ele foi o primeiro fundo de investimento responsável da América Latina. Tem mais de 10 anos de criação e que o fundo, deixa eu ver aqui, que ele até fala, ele busca empresas que acreditam na construção de um mundo mais sustentável, incorporando aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa. E aqui você tem que analisar, se está no fundo de ações para fazer o bem para a sociedade, só em empresas sustentáveis e tudo mais, ou se está buscando uma rentabilidade acima e ganhar mais dinheiro com isso. Na minha opinião, você poderia escolher esse fundo que bate o Ibovespa, você ganha mais dinheiro com isso, e com o seu lucro você pode consumir produtos dessas empresas mais sustentáveis, pode fazer uma doação, pode fazer o que você quiser com o dinheiro disso. That is correct. Outro ponto super importante. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E não é apenas analisar a rentabilidade dos últimos meses, botar em ordem decrescente e selecionar esse fundo. A parte qualitativa para escolher um fundo de ações é tão importante quanto a quantitativa, que é analisar esses retornos. E na parte qualitativa é entender quem que é esse gestor, o que ele já fez, o que ele já entregou, e a equipe dele, já está quanto tempo com ele? A equipe ganha salário ou a equipe ganha participação na empresa e que isso torna com que eles fiquem mais tempo na gestora? A gestora desse fundo é nova, é recente ou já tem anos de mercado? Tudo isso é muito importante para você tomar a decisão de escolher esse fundo para quem você vai estar delegando para que ele faça as melhores escolhas nas compras e vendas de ações para que você ganhe dinheiro com isso. E nesse quesito é praticamente impossível um investidor que tem outro trabalho saber do background, do histórico de cada gestor. E por isso é fundamental você conversar com o seu assessor de investimentos, que ele vai poder te dar informações mais mastigadas e resumidas de cada um desses gestores de fundos de ações. Tem gente que olha simplesmente a rentabilidade passada, uma coisa que eu não recomendo. Vê lá qual que deu o melhor retorno nos últimos 12 meses, aplica nele. Depois de 12 meses, pega o que deu o maior retorno e assim por diante. E isso é mais comprovado que pessoas que fazem isso perdem dinheiro, porque não necessariamente o melhor fundo que foi nos últimos 12 meses vai ser o melhor nos próximos 12 meses, e geralmente não é. Por isso que olhar a parte qualitativa é super importante. Um bom fundo de ações não vai ser aquele lá que vai ser sempre o top 1 em todos os anos. Dificilmente isso vai acontecer e é quase impossível ter um fundo desses. Mas se você escolher um bom fundo de ações, tanto no quant quanto no quali, ele tende a ter um retorno realmente consistente e satisfatório no longo do tempo. Ou seja, em resumo, o fundo de ações é uma ótima alternativa para quem está começando nesse mercado de ações. Se você é perfil conservador, esquece. Já se você tem uma pegada mais arrojada, saiba que existem fundos de ações bons, medianos e ruins. E para você analisar cada um deles, não só olha a parte quantitativa de rentabilidade, mas também a parte qualitativa, e para isso procure seu assessor de investimentos, que ele vai poder te ajudar com isso. Muito obrigado e até mais. Esse vídeo não se trata de nenhuma recomendação ou indicação de investimento. Os investimentos citados foram apenas para tornar a explicação mais clara possível. Persistirem os sintomas, Seu assessor de investimentos. deverá ser consultado.